E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui, resenha. No caso, esse vídeo ou esse compilado de vídeos serão um pouco diferentes, porque o que eu quero falar aqui é de relacionado a partes sobre uma obra, né, criada pelo Alexandre Morgado da editora Hypero Comics, que já de antemão já quero agradecer em nome do canal por enviar um exemplar para a gente, para podermos falar para vocês, pelo menos um pouquinho sobre o que é essa obra, que é justamente o Almanac de Curiosidades Marvel Brasil, certo? Galera, isso aqui ele é um trabalho árduo criado pelo Alexandre Morgado, certo? Aqui na contracapa temos a foto dele, né, com algumas informações, com vários quadrinhos, passando por vários momentos da Marvel aqui no Brasil, certo? Então, galera, isso aqui, ó, capa dura, tá bom? E ele aqui, como falei agora há pouco, é um trabalho extenso sobre todo o período que a Marvel passou aqui no Brasil, desde a época da Timely, que eu vou falar um pouquinho dela já já, passando depois pela Atlas, né, que depois mudou para Atlas, para finalmente chegar para a Marvel Comics como a gente conhece. E antes mesmo da, da Abril, antes da Panini, né, como a gente conhece, da Abril, da RGE, da própria Ebal, existiram outras editoras que começaram a publicar a famosa Marvel aqui no Brasil, na época chamada como Timely. E as editoras que começaram a publicar foram justamente o Grande Consórcio de Suplementos Nacionais, né, criado pelo Eisen, entre outros editores, Roberto Marinho com sua editora O Globo, e logo depois o Grupo Record. Então, vendo, no caso, os quadrinhos aqui no Brasil já começou há muito tempo, lá no começo de 1900, com o famoso Yonkin, que é com Agostini, entre outras publicações e tal, que até hoje tem debates que falam qual é o primeiro quadrinho criado no mundo. Então isso aí é um assunto para outro vídeo, talvez nem sabe se vai ter uma resposta definitiva para isso. Porém, nosso foco aqui, como é da Marvel, a gente vai falar um pouquinho aqui. E é engraçado, por exemplo, eu vou mostrar já o trabalho deles. Já começa aqui. Cara, já começa. Olha só essa parte gráfica do índice. Passando aqui já pelo sumário, depois pelo prefácio. Aí havia um mundo sem Marvel Comics. Aí já começa em 1940, né, o Mundo de Maravilhas, a Alvorada das Maravilhas. E para mostrar, porque eu preciso mostrar para vocês, eu não vou mostrar tudo, porque eu quero que vocês adquiram. É justamente isso aqui, ó. Galera, eu quero como é que os caras conseguiram uma cópia de uma imagem, digitalizar e conseguir imprimir. Desse aqui da revista Gibi, que foi o Gibi que foi lançado em abril, o Gibi 142 pela editora O Globo, que foi a primeira publicação aqui do Brasil que teve a apresentação do Namor, na época chamado como O Príncipe Submarino. Meu amigo, e olha que quando ele foi lançado aqui no Brasil, ele teve uma grande repercussão, foi um dos maiores sucessos, né? Claro que foi primeiro grande super-herói que a gente conhece, né? Que foi conhecido aqui no nosso país, passando depois pelo a primeira aparição de Kazak, que foi no Gibi 155 também pela editora O Globo. Depois passou em junho, surgiu o primeiro Tocha Humana. Para quem não sabe, o Tocha Humana do quarteto não foi o primeiro, existiu outro bem antes, né, da década de 40, o Tocha Humana original, que surgiu no Gibi 168 também na editora O Globo, certo? Então eu vou passar para algumas imagens, porque é muita coisa, certo? É muita informação, certo? E eu gosto de ler detalhe por detalhe. Olha essas artes, cara. Olha o tanto de informação. E uma coisa bacana que a própria Hyperion, junto com o Alexandre, fizeram foi essa partezinha aqui, ó, com curiosidades que aconteceu no Brasil na época. Como vou botar aqui, ó. Enquanto isso, no Brasil, em 1940,
o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo, é inaugurado o autódromo de Interlagos, o Brasil se mantém neutro diante da evolução da Segunda Guerra, nasce Edson Arantes de Nascimento, Pelé, Dorival Caymmi lança um dos seus maiores sucessos, O Mar. Tinha coisa aqui que eu nem sabia. Então, por exemplo, em 1941 já teve a dominação do jornal O Globo. Uma coisa muito bacana que eu quero mostrar aqui, esses crossovers que nunca aconteceram. Geralmente, essas capas, antes mesmo da Abril, muitos artistas brasileiros eles faziam capas, certo? Porque às vezes pelo atraso das editoras, os próprios artistas brasileiros eram contratados para criar as capas aqui nacionais. E para isso eles pegavam, algumas vezes pegavam alguma página da história e a partir dela faziam as capas das revistas. Então, e também para atrair mais as vendas, porque às vezes no próprio mix que tinha Marvel também tinha personagens da DC Comics, como também do Shazam, que na época era da extinta Fawcett. Então, para isso, eles faziam capas mostrando crossovers, mas na verdade não tinha crossover naquela época, então, mas era apenas para atrair vendas e conseguiam. Então, era uma ideia bacana, né? Bem bacana. Como também aqui temos, em 1944 surgiu uma nova editora, o Cruzeiro, certo? E já... Como também é muita informação, como falei. Esse aqui é para quem, da época da Ebal. Adivinha quem nasceu? 1945. Já surgiu a Ebal, né, do Eisen. E a Ebal ela surgiu por conta que o Eisen, ele estava meio que descontente porque não conseguia aumentar o leque de publicações dentro da editora onde ele estava. E a partir daí ele se desvinculou e começou a criar sua nova editora, que foi um grande acerto. Começou a publicar algumas histórias, como da Disney, da DC Comics, né, trazendo algumas histórias que ele publicou antes, né, na antiga, no grande consórcio. Então, galera, foi um grande acerto do Eisen, sabe? Além de outras coisas, como também surgiu a Apple, do Louis Rosenberg, em 1946. Tem personagem aqui que eu nem sabia que surgiram, como a Loura Fantasma, Miss América. Em 1947 também teve a questão da caça às bruxas, né, por conta que os quadrinhos faziam mal para as crianças. Isso começou lá nos Estados Unidos, depois veio para cá, infelizmente. Ainda a questão da repercussão da imprensa, isso fomentou muito mais a questão da opinião das pessoas, né? Então, hoje em dia a gente sabe que isso é besteira, mas naquela época, enfim, era horrível. Aqui uma foto da Loura Fantasma. Aqui o Capitão América com a equipe. Então, assim, é muita coisa, cara. Bastante informação. Você tem que entender que você tem que ler com muita calma, né? Como eu faço, né? Até o Ronaldo às vezes reclama comigo isso. Então, por exemplo, em 1949 já surgiu a Abril. Começou a surgir a Abril. E a Abril, ela não sabia, mas ela começou como uma sede lá na Argentina e depois passou aqui para o Brasil. Muito interessante, né? Essa editora é de um italiano. Muito bacana mesmo. E ele começou lá na Argentina com o Pato Donald. Então, para quem tem essa edição, viu? Meus parabéns. Pronto, essa aqui foi a primeira parte, certo? E já termina aqui em 1949. Já termina aqui nessa primeira parte, porque logo depois já temos o período de transição iniciado em 1950. E aí já vai começar a mudar. Aí vai ter a RGE, né, no caso, que é do próprio Roberto Marinho, que mudou o nome, né, criou uma nova editora. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Óbvio que eu não vou falar tudo, porque eu não quero estragar a experiência de vocês. Porém, o que eu posso falar dessa primeira parte é que o Alexandre Morgado, junto com os outros editores, né, com o Levi Trindade e toda a equipe da Hyperion, fizeram um excelente trabalho aqui, sabe? É um trabalho
eu acredito muito cansativo, mas quando você finaliza, você sabe que realmente eles fizeram com paixão, né? Com trabalho, com esmero. Então, meus parabéns. Obviamente que eu vou voltar a falar depois da época de 1950, que aí já vai começar a questão da era Atlas aqui, tá bom? Então, galera, se vocês gostaram dessa primeira parte, curta, comente, compartilhe. Eu vou deixar aqui, obviamente, o Instagram da editora, da Hyperion, para que vocês possam conversar com eles, acessar o site deles, também vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para vocês pegarem um preço muito bacana. E obviamente está valendo muito a pena. Para quem gosta de curiosidades, né, para quem é estudioso ou não, para quem gosta apenas de ler, né, e se interessa por esse tipo de material, sugiro fortemente que vocês adquiram, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima parte 2. Beleza? Valeu!